O tirado ouviu a voz do sogro dele e fez tudo o que ele disse. O tirado é Moisés, né? Aqui está escrito. Moisés, o tirado, ouviu a voz do sogro dele e fez tudo o que ele disse. Isso significa que você deve ouvir a voz do seu sogro e fazer tudo o que ele diz? Não. É preciso julgar as pessoas, sim, julgar as pessoas para ver se o que aquela pessoa faz é de acordo com o Salvador, de acordo com Deus ou salvação, antes de você aceitar o conselho dela. E não só de uma forma superficial, porque muitas vezes a pessoa, ela se transparece ser uma pessoa do Salvador, de Deus e aquela coisa toda, mas não é. Muitas vezes é uma pessoa perversa, um lobo se fazendo de cordeiro. Então, é preciso ter discernimento. E você não consegue ter discernimento diante do que uma pessoa fala, ou se é um conselho bom, ou se é um conselho ruim, se você não julga o conselho da pessoa, os atos da pessoa, como que a pessoa lida no dia a dia com a vida dela. Então, assim, é importante julgar o que as pessoas fazem. Agora, você apontar o dedo, e você acusar e você brigar, isso é outro, isso é outro cenário, mas você tem que julgar se o que as pessoas estão fazendo é correto ou não, para ver se você acata o que elas estão fazendo ou não. Você tem que ter discernimento, né, então você tem que olhar, assim, e falar assim: "Ó, diante do Salvador, de salvação, aquilo que aquela pessoa está fazendo não é bom". Então quem fala que: "Ai, só Deus me julga", a pessoa obviamente não conhece a Bíblia, porque, eh, tem nitidamente um chamado para você avaliar as pessoas. Inclusive, nós vamos chegar mais adiante, onde eu vou explicar a questão de honrar pai e mãe, a questão de avaliar, de dar peso a. Então, até mesmo o pai e a mãe, a gente tem que julgar. Agora, julgar no sentido de refletir sobre as ações deles. Até porque o Salvador, Deus, diz ao decorrer desse livro: não faça como seus pais fizeram, que eu tirei eles do Egito, eu fiz eles saírem do Egito e eles deram as costas para mim. Agora, se você não pode julgar os seus pais e o que eles fazem, isso não faz sentido, né, esse versículo e o restante da Bíblia toda cai por água abaixo, porque tudo que acontece de errado aqui é tido como exemplo, então é julgando situações se elas são cabíveis aos olhos da salvação ou não. Então essa história de que: "Ah, você não pode julgar os outros", isso é balela. Agora, impor julgamento, acusar, brigar, discutir, aí é outra história. Aí é ok. O tirado selecionou homens de força de todo o persistiu com o grande pastor, e pôs eles como cabeças sobre o povo. Líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Eles faziam julgamento e execução ao povo. Olha lá, eles faziam julgamento e execução ao povo. Então, o povo que não conhece a Bíblia, que fala: "Ah, você não pode julgar os outros", ó. Aqui ele colocou pessoas para fazerem julgamento e execução, e antes disso, o próprio tirado estava fazendo julgamento e execução. Então, essa narrativa de: "Ai, não pode julgar ninguém", isso aí é lorota. Agora, aqui, no caso, eles têm o poder do julgamento e da execução, que talvez seja nesse sentido que você tem que ter um mérito para fazer isso, né. Você pode julgar a situação, agora executar aquilo que você pensa que você deve, já é outra história. Mas julgar no sentido de ter discernimento diante das coisas que aquela pessoa está fazendo de certo ou errado, para você acatar aquilo para a sua vida ou afastar aquela pessoa e aquelas coisas da sua vida, é outra história. Inclusive, isso é muito discutido nas cartas de Paulo. Então, de fato, quem fala: "Ai, você não pode julgar os outros", não, você tem que julgar os outros. Não dessa forma ativa, de xingar e essas coisas e pá, mas pegar aquilo para o seu coração e falar assim: "Olha, aquilo que aquela pessoa está fazendo é incorreto. Aquilo que minha mãe faz é incorreto. Aquilo que meu pai faz é incorreto. Eu não vou repetir os erros deles".
Até porque o Salvador Deus fala: "Não façam os erros que seus pais fizeram, que eu tirei eles desse teado do Egito e eles deram as costas para mim". Então, se você não pode julgar, como que você vai diferenciar os erros dos seus pais dos seus? Não faz sentido. Isso é discurso bobo. Eles faziam julgamento e execução ao povo em todo o momento. O assunto com dureza eles faziam chegar ao tirado, e todo assunto pequeno eles faziam julgamento e execução. Lembrar aqui que esse julgamento e execução é uma palavra só no hebraico, e ela tem uma diferença de uma outra palavra que é Dan, que é a base do nome Daniel. Por exemplo, quem se chama Daniel, eles falam, é juiz de Deus, eu falo que é juiz do Salvador. Então, mas o que acontece? Não existe uma palavra exatamente igual no português, porque mostra que é o julgamento e também a execução. Então, eu simplesmente deixei de forma descritiva. É bem semelhante a uma palavra que nós temos no português e do inglês, que é animal de estimação. No inglês usa-se pet. No Brasil, temos usado muito a palavra pet, mas ela é uma palavra em inglês. E antes dela ser popularizada, ela era animal de estimação. Então, é a mesma mecânica que eu fiz diante desta palavra. Então, o tirado enviou o sogro dele e ele foi para a terra dele. Êxodo 19. Na terceira renovação da saída dos filhos do persistiu com o grande pastor da terra de sitiado, no dia eles chegaram ao sertão de Espinhoso. Eles arrancaram de apoios. Arrancaram, vou lembrar aqui, que é a palavra para partiram, mas é muito ligado à questão de eles arrancaram porque eles moravam em barracas, então eles arrancaram as barracas e foram. Então, eles deram arrancada, eles arrancaram nesse sentido. A menos que a palavra mude muito o sentido, eu prefiro deixar no sentido literal, porque uma coisa vai se encaixando com a outra, que se encaixando com a outra, e isso tem outras aplicações também, essa palavra de arrancar, que eu vou falar mais adiante. Quando eu tiver amadurecido, mais uma forma de eu explicar a questão de arrancar coisas da terra, mas eu vou esperar isso amadurecer mais na minha cabeça. Chegaram ao sertão de Espinhoso e acamparam no sertão. Então o persistiu com o grande pastor, acampou lá, na frente da montanha. E aqui eu vou voltar à tona também. Sertão é um lugar com pouca água. Literalmente, pelo proto-hebraico, paleo-proto-hebraico, é muito parecido, é muito próximo ao conceito de lugar de condução, que é o lugar onde você é conduzido. Então, ao mesmo tempo que você pode chamar de sertão, também é o lugar de condução. Mas se encaixa, porque quando você está naquele lugar de condução do grande pastor, do Salvador, você precisa de água de forma mais intensa, que se liga ao conceito de sertão. Mas talvez numa próxima edição eu coloque lugar de condução. Talvez. O tirado subiu ao Salvador, e Salvação chamou ele da montanha, dizendo: Assim você vai dizer à casa do segura calcanhar. Segura calcanhar, lembrar aqui que é Jacó, e persistiu com o grande pastor é Israel. É a mesma pessoa, só que persistiu com o grande pastor é depois dele ter tido a presença da salvação, e segura calcanhar é o nome do qual ele teve quando ele nasceu. E vai informar aos filhos do persistiu com o grande pastor. Vocês viram o que fiz a sitiado. Carreguei vocês sobre bordas de abutres e fiz vocês chegarem a mim. Agora aqui, nas traduções tradicionais, vocês vão ter asas de águias, tá? Mas é muito mais provável que seja abutre, tá? E porque, nossa, ele colocou eles no abutre. Sim, porque consegue usar até coisa ruim para fazer as coisas
coisas que às vezes não parecem ser belas, ele usa para fazer você chegar a ele, né. Por exemplo, a primeira experiência que eu tive, que na época eu ainda frequentava templos, né, no começo do meu caminhar eu frequentava templos, hoje faz muitos anos que eu não vou em templo, mas na época eu comecei a ir porque tinha moças bonitas no templo, e eu falei assim: "Poxa, umas moças bonitas e simpáticas aqui". E assim, né, é uma forma adequada? O mais bonitinho seria falar: "Ah, não, porque eu quis conhecer a Deus e pá", mas não, né. É uma coisa que não que moças bonitas sejam algo como abutre, porque não é, mas ele me usou de algo que era o meu. Ele usufruiu de um sentimento que não era puro para trazer pureza à minha vida. É nesse sentido, tá. Não que moças bonitas são abutres, mas eles uma motivação não exatamente pura para trazer pureza à minha vida. Então ele faz isso, tá. E eu acho que isso é mais crédito ainda do que se ele usar alguma coisa bonitinha para fazer uma coisa bonitinha, né. Ele pega, né, da impureza, ele faz pureza. Eu acho que isso é até mais crédito que ele se aproveitar da pureza e fazer pureza. O que ele também faz, tá? A inspiração pura, que eu chamo de Espírito Santo, que é chamado Espírito Santo, mas eu chamo de inspiração pura, é algo puro que gera mais coisa pura. Mas ele também usa coisa que não é exatamente pura para fazer pureza neste sentido. Não que você deve errar para poder ter purezas na sua vida. E fiz vocês chegarem a mim. E agora, se ouvindo vocês ouvirem a minha voz e prestarem atenção ao meu acordo, esse é aquele prestarem atenção que é usado como guardar, tá? Que eu falo, não é guardar porque guardar é algo passivo, você deixa num canto e abandona, é prestar atenção ao acordo. E qual que é o acordo? Aqueles vários símbolos que eu falei no, na época que nós falamos sobre Abraão, né, que é o pai levantado, que é o pai de multidões, que é o segundo nome dele, prestar atenção ao acordo, porque a circuncisão que ocorre lá, a forma como o acordo é feito, o que ele fala ali, né, da questão de como vai ser o derramar de bondade, a bênção, se prestar atenção ao acordo, vocês vão ser para mim um tesouro pessoal. E de fato, se eles tivessem prestado atenção ao acordo, ao invés de simplesmente abandonar as escrituras em algum lugar, o que dá-se a entender que eles fizeram, talvez o processo da cruz teria sido diferente. Não teriam feito daquela forma, porque eles teriam noção quando Cristo tivesse vindo, quando o mão tivesse vindo, que eu chamo Cristo de mão, quando o mão do Salvador, o mão de Deus tivesse vindo, eles conheceriam todos os sinais e saberiam que de fato o salvação estava ali, mas não prestaram atenção. Guardar, eles guardaram, porque foi encontrado um livro muito depois daqui, que nós vamos ver lá adiante, que tinha um livro guardado que eles nem sabiam onde estava. Então, essa é uma outra refutação para mim diante dessa palavra, porque tinha algo guardado, mas não estava tendo atenção ao que estava escrito. O que estava escrito estava simplesmente guardado, o que é um comportamento que a vasta maioria faz diante da Bíblia hoje. Simplesmente guarda ela ao invés de prestar atenção nela. Então, esse prestar atenção, ao invés de guardar, quanto mais você cava, mais você vê que a palavra guardar no Antigo e no Novo Testamento, na verdade, são prestar atenção, dar atenção, sempre nesse sentido de forma ativa, virar a sua frente para aquilo e não as suas costas. Vocês vão ser para mim um tesouro pessoal entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso aqui também. Eu falo que, né, eh, ele não deveria ser chamado de senhor, e sim dono. Então esse é um dos outros versículos que confirmam isso. Quando algo é seu, você é dono daquilo, né.
Eu sou dono desse mouse, né, eu sou dono desse celular aqui, dono dessa tela aqui, né, eu não sou senhor da tela, senhor do mouse, eu sou dono, né. E usa-se no Novo Testamento que Cristo comprou, Cristo adquiriu, então se ele adquiriu, ele é dono e não senhor. Ao meu ver, usar senhor ao invés de dono, em referência ou em reverência ao Salvador Deus, é diminuir a real fama dele, o real nome dele, porque ele é dono de toda a terra. Toda a terra é minha. E até mesmo no questão de escravos, né, nós vemos que a palavra usada é escravo, então o escravo ele tem um dono, o senhor tem uma outra dinâmica. No português nós usamos essa palavra senhor para suavizar o que era de fato a escravidão, mas a escravidão não era um comportamento entre senhor e empregado e escravo, é uma questão de dono, a pessoa comprava, ela era dona da pessoa. Ao meu ver, isso também suaviza o que é uma escravidão. Então, assim, esse é um conceito que eu posso ficar muito tempo falando, mas vou seguir aqui. E vocês vão ser para mim um reinado de purificadores e uma etnia pura. Lembrando que eu traduzo a palavra sacerdote para purificador por conta do grego, porque no hebraico seria firmadores ou fincadores, que faria ligação à cruz, porque mais adiante quem firma, quem finca são os sacerdotes que são responsáveis por fazer todos aqueles sacrifícios. Então faria sentido ser firmador, fincador. Mas se eu coloco firmador, fincador aqui, fica estranho. Vai perder muito do que é. E de fato, uma das funções dele era purificar desses sacerdotes do Antigo Testamento, porque eles faziam aqueles rituais para que as pessoas tivessem uma purificação. E ao decorrer da história, sacerdotes têm essa função de purificar a pessoa diante do Salvador. Então, ao invés de pautar, essa é uma palavra que ao invés de pautar no hebraico, eu pautei do grego por conta de como o sacerdote, o purificador, é usado historicamente pelas gerações e porque é a base da palavra do grego puro. Então, esse é o sentido, esse é o motivo de ser purificador e não sacerdote, para acrescentar significado à palavra. Estas são as falas que você vai falar aos filhos do Persistiu com o Grande Pastor. Então o tirado chegou, chamou os velhos do povo e colocou diante da face deles todas estas falas que Salvação apontou a ele. Todo o povo respondeu junto e disse: Tudo que o Salvação falou, nós vamos fazer. Então o tirado retornou às falas do povo ao Salvação. Tá? Aqui que eu falo, né? Velhos é literalmente a palavra velhos. Tem, nas traduções tradicionais vai estar anciãos ou autoridades, mas é a palavra velhos. Ancião dá-se, ancião entrega o mérito à palavra que não necessariamente está lá. Porque não porque alguém é velho que a pessoa é ancião, é uma coisa assim. Aqui é literal, é uma pessoa simplesmente velha, terceira idade. Ah, mas é chucro falar velho. Mas essa é a palavra, é assim que ela é usada. E nós vemos que esse meio, na época que eles estavam aqui, é muito pegar, tirar, né? Porque nós vemos quando eles estão adquirindo uma mulher para casar, pegou ela, né? E a gente vê que isso é um vocabulário bastante direto. Então eu evito embelezar para não retirar do significado. E assim, por que que o retirado retornou às falas do povo ao salvação? Porque assim, nós falamos, né, bom, obviamente salvação, né, só que quando nós vamos mais adiante, salvação, né, que nas Bíblias tradicionais está Senhor todo em maiúsculo, em outras está Jeová, nós vamos mais adiante dizer que aquele que tem o coração puro, ele é ouvido pelo salvação. E é como se ele prestasse atenção a quem tem o coração virado para ele de coração.
E o restante é como se talvez apenas guardasse, porque ele sabe de tudo. Mas é como se ele desse atenção quando é uma pessoa que tem o coração virado para ele. E assim, ele retornou para falar sobre aquilo. E sempre que você pauta algo que aconteceu ao salvação, você sente alguma coisa. Às vezes, muitas pessoas usam o conceito de, salvação, né, o Salvador, Deus, sabe o que eu estou falando e o que eu estou precisando. Eu não preciso falar com ele. Não é assim. Quando você pauta as coisas com ele e você consegue ter aquela intimidade, aquele momento de intimidade com ele no coração, o resultado ele é diferente. Primeiro porque você teve aquele momento de alegria no seu coração com ele, e isso vai adquirindo confiança. E segundo, porque quando ele faz o feito impossível, o milagre na sua vida, depois de você pautar com ele, você sabe que foi de fato ele que fez, e não que simplesmente aconteceu por acaso. Senão você pode até saber na sua cabeça, mas você não sabe no seu coração que foi de fato ele que fez. Porque quando ele faz um feito impossível, um milagre, diante de algo que você pauta com ele, muitas vezes chega a ser engraçado o jeito que ele faz. Porque ele não só faz o feito impossível, muitas vezes é de uma forma que vai te fazer sorrir. Né? Você bate a cabeça e fala assim: de fato, o Salvador, Deus fez isso. Porque de qualquer outra forma seria impossível. Mas como ele é considerado, né, pela nossa cultura, e de fato, o Deus do impossível, ele faz o que é impossível para nós. Salvação disse ao tirado: Veja, eu venho a você no grosso da nuvem, para que o povo ouça quando eu falar com você, e também confie em você para sempre. Agora, aqui eu quero ver como está nas traduções tradicionais. Confiem, lá. Creia, aqui ó. Creiam, te creiam eternamente, confiar sempre. Então, ó, duas traduções está crer e outras duas está confie. Então, quando eu traduzo, essa é a mesma palavra de confiar, crer, acreditar, é aquela palavra que eu falo, que teria que arrancar a palavra crer e acreditar e ter fé da Bíblia e mudar tudo para confiar e confiança. Porque aqui também, aqui o texto mesmo, duas outras traduções colocaram confie. Só que em outros lugares eles colocaram creem. Só que fica estranho aqui, ó. Que também creem em você. Fica parecendo que eles estão dependendo dele de uma forma como uma pessoa dependeria do Salvador, do Deus. Mas, então, usar crer aqui para Moisés passa uma mensagem estranha. E de fato é a palavra confiar. Essa palavra aqui, ó, é da onde nós tiramos a palavra amém. Então, quando você tem lá a sua reunião, seja lá onde você se reúne, no fim a galera fala amém, a base da palavra amém é a palavra confiar. Confiar, confiança, que muitas vezes é traduzido como fé e tal. Quando veio, inclusive, essa é outra observação. A palavra amém não foi traduzida, porque seria, por exemplo, no fim acontecer, tem uma mensagem ali e todo mundo falar confio. Mas não, ao invés de traduzir, deixaram como amém, então todo mundo fala amém. Virou algo religioso sem significado. A palavra amém. Ou, por exemplo, uma coisa que se podia, que é uma expressão de rua que nós temos, né? O pode crer. A pessoa fala lá, né, tá lá o sermão dela, fala tudo, daí todo mundo no final fala pode crer. Meus amigos, eu falava muito tinha essa expressão com meus amigos, pode crer. Então é nesse sentido, né? É. Mas eu acho que se fosse para traduzir amém hoje para algo que nós temos, seria confio, né? Fala assim, confio, né? Ou boto fé. Boto fé é outro também, que é nesse sentido, tá? Espero que eu pude explicar esse amém de uma forma divertida. E o tirado informou as falas do povo ao salvação. Salvação disse ao tirado: Vá ao povo e purifique eles hoje e amanhã, que eles esfreguem as mantas deles. Tá, esfregar as mantas, vai ter lugar que vai estar lavar as roupas. Lavem as suas vestes,
lavem os seus vestidos, tá. Mas literalmente é esfregar, é quando você coloca algo no chão e você pisoteia, tá. É nesse sentido. Isso lava? Sim, mas é esfregar. E o que é interessante, quando nós vamos no Novo Testamento, nós falamos que nós temos que se lavar no sangue de Cristo, é se esfregar no sangue de Cristo. E na nossa pele, como funciona o nosso corpo, a nossa pele é a nossa manta. Então isso aqui é a representação física do mundo espiritual. Então, esfregar as mantas deles aqui é não palavra por palavra, mas significado por significado do Novo Testamento é se lavar no sangue de lavar o seu corpo, lavar sua pele no sangue de Cristo. E assim, para quem está há mais tempo buscando salvação de coração, e você erra, você começa a sentir um negócio estranho na sua pele, assim, que você sente necessidade de fazer oração. E quando você faz, e você consegue orar, você sente aquilo saindo. Então, aquele momento de oração, do qual aquela coisa que meio que tá pinicando na sua pele, que muitos aqui vão achar que eu tô falando loucura, mas que quem está há muito tempo numa vida de oração e buscando salvação de coração sabe do que eu estou falando, você sente aquele negócio na sua pele, assim, diante da oração e daquele derramar de bondade e daquele momento intenso que depois você se sente lavado. É nesse sentido, porque eles teriam que estarem esfregados e lavados para o terceiro dia, tá? Que eles fiquem firmes. Aqui, ó, lembrando que firmes é a origem da palavra desse aqui, ó. Não esse purifique, que esse purifique aqui é santifique, nas traduções tradicionais. Mas esse aqui, ó, esse fiquem firmes é que eu falei dos sacerdotes aqui atrás. Purificadores, tá? Porque eu puxei isso aqui, né? Então, olha aqui, ó, ficou um triângulo aqui. Esse purifique é a mesma palavra de santo que no Novo Testamento eu uso purificar. Só que no Novo Testamento, esse purificar é a base da palavra sacerdote. Mas aqui, a palavra sacerdote, a base dela é essa fiquem firmes. Então, no hebraico, esse purificador seja fiquem firmes. Então, aqui ele fala: vocês vão ser para mim um reinado de purificadores. Vocês serão para mim um reinado de firmadores. Então, essa palavra aqui, ela se liga a essa palavra aqui. Mas se eu usasse ela ao decorrer do Antigo Testamento como firmadores, ia ficar estranho. Fixadores. Eu não senti firmeza em fazer isso. Ainda, se uma hora eu conseguir, talvez eu possa usar purificadores, firmadores, mas aí fica, não sei ainda. Mas é nesse sentido, tá? Que eles fiquem firmes, que eles sejam sacerdotes para o terceiro dia, como se, né, isso se cria-se um duplo sentido no idioma original do Antigo Testamento. Para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, salvação vai descer aos olhos de todo o povo sobre a montanha de Espinhoso. Você vai cercar o povo ao redor, dizendo: prestem atenção, para não subirem na montanha, nem tocarem na ponta dela. Todo aquele que tocar na montanha, com certeza vai ter fim. Que mão não toque nele, porque com certeza vai ser apedrejado, ou com certeza vai ser flechado. Seja animal ou seja homem, não vai viver. No arrastar do carneiro de condução, eles vão subir na montanha.